Olá a todos, eu sou Thiago Silva, sou tutor no Núcleo Ipanema. Eu estou aqui com meu amigo e irmão Kung Fu, Thiago Pereira, que também é mestre. Diga lá, Thiago. Olá, mais uma vez estamos juntos aqui para falar sobre não só o sistema Wing Chun, também sobre o Kung Fu e todas as nuances da cultura clássica chinesa que permeiam esse sistema de arte marcial e o conceito de Kung Fu também. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de Bai Si, que seria a cerimônia de discipulado, né? Logo que eu fiz o meu Bai Si, eu fiquei bem instigado, né? Fiquei procurando, eu falava com o Sifu e fui pesquisar pela história, né? Eu achei um professor chamado professor Mark Hammond. Ele é da Universidade do Novo México, do estado do Novo México. Ele é diretor do Instituto sobre Confúcio de lá. E ele tem um trabalho legal que é uma série de quase podcasts, é um audiobook, From Yao to Mao, 5,000 Years of Chinese History. E nele eu achei, quando ele vai falar das dinastias, ele fala da segunda dinastia, que seria a Chang, e ele fala o que chama muita atenção é a primeira dinastia que tem registro escrito, de fato. Tem a Xia, que vem antes, depois tem a Chang. E o dito imperador que fundou a dinastia, quando ele foi escolher o herdeiro dele, ele não escolheu o próprio filho, que não é mesmo era hereditário também, mesmo na China, isso em 1500 mais ou menos antes de Cristo. E ele fez uma espécie quase que de um concurso para achar a pessoa que ele achou que seria digna, né? Não se tem detalhes sobre esse concurso. Os concursos de fato só viraram uma prática no Imperador Qin, muito mais à frente, mas marca bem essa ideia de que para o chinês ele tem alguma coisa que dá mais vínculo do que o próprio sangue. E eu acho que isso diz muito sobre o Bai Si. E o que você acha assim? Antes de mais nada, eu acho que esse é um tema bem bacana, né, de se falar. E tem uma coisa importante, né, Thiago? Algumas pessoas. Esse podcast ele é voltado para a comunidade marcial e para entusiastas. E algumas pessoas, né, que fazem esse tipo de processo, muitas vezes chama de pai si com P, enquanto a gente chama de bai si com B. Mas eu não sou falante do dialeto cantonês, mas o que eu posso dizer é que eu sou entre o B e o P. Então acho que vai depender muito de com quem você ouviu, né, Sim, esse termo a primeira vez. Então acho que vai ser bem bacana, seja o viés que a gente for falar, trazer esse tema aqui hoje. legal. Esse pai é o que? Seria em termos etimológicos. Você que fala mais chinês que eu. É o seguinte, é uma longa história, na verdade. O que acontece, Thiago, é que quando, por exemplo, você é um praticante de arte marcial, isso só pode se dar se você estiver seguindo que a gente chama de Sifu, né? Então, esse ideograma Si, ele é muito presente nas artes marciais chinesas, né? Em todas as nomenclaturas ele está presente. Quando você está falando de círculo marcial, esse círculo marcial, ele faz uso dessa, digamos assim, eu não lembro o nome em português que a gente pode dar, mas essa estrutura familiar proposta pelo Confúcio. Então você tem a figura do pai, a figura paterna, a figura materna, a figura do tio mais velho, do tio mais novo, mas todas essas pessoas levam o ideograma Si na frente. Segundo uma praticante da nossa instituição lá de São Paulo, ela é chinesa, e quando eu perguntei para ela, ela disse que para um chinês esses termos eles não fazem sentido gramaticalmente, como se soque, se paque, mas eles sabem que é do círculo marcial, tá? Agora, tem uma curiosidade. Se você tem a figura do Sifu, que tem esse ideograma de Si, muita gente traduz como especialista em algo, alguém que tem uma maestria em algo, e o Fu é pai, a pessoa que segue é o Todai. E depois eu queria falar um pouco mais desse termo. Mas para você seguir, Thiago, tem uma coisa que um discípulo do Confúcio, né, nos Analectos, que o Carlos Antunes, que é um grande amigo nosso, irmão Confu também gosta tanto, que tem um termo que fala dos portões e dos muros altos. Então, assim, se você não conseguir ser hábil para ser aceito e passar pelo portão, você não vai conseguir ver as belezas que tem dentro daquele círculo marcial que estaria alegoricamente dentro desse recinto. Então, você precisa ser aceito. E o Baici, ele fala também de várias possibilidades, eu queria começar com essa. Ele fala da reverência que você tem que ter quando você for passar por essa porta. E que porta é essa? A porta do que a gente chama de Simum, né? O Simum, depois eu quero falar mais desse termo também, você me ajuda aí nas suas anotações,
mas a princípio a gente pode só trazer ele como família Kung Fu. Então você precisa ser aceito numa família Kung Fu para poder ter acesso ao conhecimento que ela tem. E aí, nesse primeiro momento, a gente pode trazer o Bai Si com uma reverência que você tem que ter quando você for passar por essa porta para acessar esse conhecimento. Legal. O Bai seria referência, reverência, e o Si dessa especialização, como você está colocando, né? Então, Ou a ancestralidade. isso é um ponto importante, né, Thiago? Porque o idioma chinês, eu queria fazer esse parêntese aqui, segundo o que eu entendi da minha professora, ela falava de 56 dialetos, tá? Não sei se alguma coisa mudou desde então, mas foi o que eu entendi da época. E dentre esses dialetos, um que tem um grande número de falantes assim, é o cantonês, que é de uma região de onde vem o Wing Chun. Então, o que acontece? Como o idioma geral, que é o mandarim, e os dialetos ainda são novidade, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma tendência a traduzir um ideograma e traduzir o outro. E muitas vezes a gente vai entender que algumas expressões em chinês elas simplesmente não têm tradução para o português. E a gente tem que aceitar isso. E outras elas têm, mas não é traduzindo um ideograma e depois o outro que a gente vai poder descobrir. Até porque, Thiago, só para você ter uma ideia, alguns ideogramas eles têm radicais que estão ali para dar um sentido, mas outros são a junção de dois ou mais ideogramas. Então, olha que interessante, você vê um ideograma e vê o outro. Aí você, bom, esse aqui é mestre, esse aqui é pai. Então, mestre e pai é o que significa Sifu. Não é bem assim. Porque muitas vezes nesse ideograma você tem ele composto por vários outros. Por que você não traduz cada um também? Isso não faz sentido. Então, assim, Bai, a grosso modo, é reverenciar, já que você insistiu. Mas ele separado não significa nada, a não ser que esteja junto do Bai Si. O Bai Si, Bai, então é reverenciar o quê? O Sifu? Pode ser, porque não fica claro. Poderia ser também reverenciar o Simun, que é exatamente essa ideia da família Kung Fu. Na década de 2000, Thiago, o patriarca Moyat, que dá o nome à nossa instituição, né, que é o patriarca da nossa linhagem, bem aqui no Brasil, ele inaugurou um novo formato de cerimônia de Bai Si, onde a pessoa deixava de fazer a reverência para o Sifu e fazia para a mesa ancestral. Olha que interessante. Então começou aqui no Brasil. Então a gente pode entender o Bai Si como reverenciar o Sifu e como reverenciar o Simun. Então agora a gente já tem 3 possibilidades. A reverência que você faz quando passa pela porta, a reverência que você faz para o Sifu no momento da cerimônia e a reverência que você pode fazer para a mesa no momento da cerimônia. Porque isso também é uma curiosidade. Essa mesa ancestral, ela tem uma série de componentes. Ela é a menor unidade de reverência dos ancestrais. É importante saber disso. Então, a mesa ancestral, que tem uma série de componentes, ela também tem 2 componentes na sua lateral que pouca gente lembra, que são 2 cadeiras com braço. A gente chama de Gaui. Então, por exemplo, filmes como O Grande Mestre 1, de 2008, você vê uma cena que o Patriarca Ip Man está sentado ao lado me ocorreu agora, do amigo dele que vai pedir dinheiro emprestado, e tem exatamente uma mesa como essa separando os dois. Então, era um móvel comum. Mas nesse caso, é importante que a cadeira tenha braço, que ela seja digna, porque essa cadeira está reservada à ancestralidade que está viva ali, ao Sifu e ao Sifu do Sifu, que a gente chama de Sikun. Ou no caso da esposa do Sifu, do marido do Sifu, se for uma mulher está presente, ela senta numa cadeira e o Sifu vai sentar na outra. Então é interessante porque esse local ele reverencia não só a ancestralidade que trouxe o Wing Chun até os dias de hoje, mas também a ancestralidade presente, né? E na ausência da mesa, olha que interessante, Thiago, mesmo que não tenha mesa, aí você tem a cadeira para o Sifu. Então muitas vezes você pode fazer o Bai Si diretamente com o Sifu, sem mesa, sem nada, porque ele ali vai estar representando toda a ancestralidade. E aí num caso como esse, o Bai Si se refere ao Bai Sifu ou Bai Simun ou aos dois? É uma reflexão que a gente pode fazer. Ok, você falou aí do termo de Todai, a gente tem o Sidai também, você teria como ir um pouquinho mais dentro dele, né? Você falou que queria falar um pouco disso. Então, obrigado, Thiago. Assim, é importante deixar claro para quem estiver ouvindo, né, que tem alguns alunos meus que vão assistir também. Então, isso aqui é um recorte do que eu entendo no ano de 2023. Então, é o seguinte, dentro desse contexto de família Kung Fu,
você tem a figura do praticante mais antigo. Então, como a gente está acostumado a contratar um serviço e ter um profissional ali ensinando a gente, muitas vezes é uma coisa que é um certo choque, porque você tem alguém que declaradamente não sabe tudo, ele só tem uma experiência. Essa pessoa a gente vai chamar de Sirim, é o irmão Kung Fu mais velho. E o que chega mais novo é o Sidai. Porém, observa o seguinte, Thiago, ambos carregam o ideograma de Si. Então agora esse ideograma ele já passa uma ideia não só de especialista ou de maestria, mas de alguém que está disponível para transmitir algo, mas para aprender também. Porque essa pessoa que chega na família Kung Fu, ela chega com uma história de vida. E ela tem conhecimentos ali que podem ser compartilhados. Então esse Dai é de irmão mais novo. Quando a gente vai para Todai, esse Todai ele está fazendo uma referência à relação com o Sifu. Relação Sifu-Todai ou Todai-Sifu. A gente pode chamar também de Sito, é uma abreviação. Uma coisa que eu acho que vale a pena falar sobre essa expressão, de uma tradução por extensão, é da ideia de seguidor. Então olha que interessante, é alguém que caminha junto e tem o ideograma de irmão mais novo ali, Todai. Você caminha junto até você ser um Tumum, né, que é um companheiro daquele círculo marcial. Então agora você é o quê? Alguém que recebeu todo o conhecimento, que compreendeu esse conhecimento, que é uma coisa que eu queria falar também, que tem uma diferença grande, e agora você caminha lado a lado como um irmão de caminhada. Se você for alguém esperto, como há muitos anos atrás eu vi o nosso próprio mestre falando comigo, você sempre mantém o seu Sifu numa posição ascendente em relação a você, onde esse desequilíbrio da relação faz com que você siga sempre aprendendo. Tem muita gente, Thiago, que depois de um tempo acha que já sabe tudo e deixa de ser discípulo. E tem muita gente que depois de um tempo não consegue mais dar conta da função de Sifu e deixa de estudar. Então você tem o discípulo que acha que já sabe tudo e o Sifu que não tem mais condição de seguir. Então uma responsabilidade em conjunta, porque se isso não estiver muito claro para os dois, a relação se esgota. Muitas vezes por conta do Sifu, muitas vezes por conta do Todai. Agora, você sabe qual foi a última conversa que o Patriarca Ip Man, né, que ficou famoso pelos filmes do Grande Mestre, teve com Bruce Lee antes de falecer? Não. Então, não vem ao caso, mas eles tiveram alguns contratempos ali. Mas o Bruce Lee, né? O Patriarca Ip Man tinha mais o que fazer. Mas a última conversa deles teria sido o seguinte: o Bruce Lee perguntar para ele assim, o senhor ainda é meu mestre? O senhor ainda é meu Sifu? E a resposta do Patriarca Ip Man foi, você ainda é meu discípulo? Tá? Então, essa pergunta do Patriarca Ip Man, Thiago, ela fala do desafio de um critério que um Sifu ele precisa ter quando vai escolher um discípulo. Que é um critério que a gente fala que é de você poder escolher o discípulo que vai receber a maestria. Acho que, se eu não me engano, é Jakto Salgei, é o nome dessa expressão. Porque é muito difícil essa escolha. É difícil você escolher o Sifu, mas é difícil você escolher o discípulo também. Porque você vai ter que ter um compromisso vitalício com aquela pessoa de favorecer com que ela tenha o desenvolvimento do seu Kung Fu. Sozinho você não vai conseguir fazer isso, você vai precisar dela, você vai ter que fazer uso das circunstâncias e não uma tarefa fácil. Por isso que, fazendo uma pausa aqui para não me prolongar, fica a pergunta, quantas pessoas você consegue dar conta para fazer um trabalho tão, digamos assim, sofisticado como esse? Sim. Quantos discípulos você consegue ter? Eu ia pedir para elaborar um pouco mais no quesito do vitalício, né? Que a gente veio falando de reverenciar, mas essa parte não estava tão clara, né? O Baici é um compromisso vitalício com o seu Sifu. Então você só tem um. Até uma coisa que você fala às vezes sobre a partícula de posse, né? Em chinês, qual é a partícula? É D, né? De, em mandarim. Em mandarim. Então para quase tudo você tem que usar o de. Então, tipo, mais pro seu pai, pra sua mãe, pro seu Sifu, você não precisa. Porque é óbvio que é só um, entendeu? Eu acho engraçado até pra gente, né? A gente fala o Sifu, nosso mestre é o mestre Júlio Camacho. E é difícil a gente chamar ele pelo nome, porque a gente só chama ele de Sifu. O Sikun é mais fácil, acho que talvez pela distância. Outro dia eu tava pensando nisso, mas é engraçado. Eu falo grão-mestre Léo Mamura, mas é difícil eu falar mestre Júlio Camacho. Mas é um compromisso vitalício. E qual é, vamos dizer, as salvaguardas do sistema, né? Para mim, por exemplo, é super importante ser vitalício porque é uma relação de duas vias. O Sifu também está aprendendo em algum nível. Esse Si é o mesmo dos dois. E quando você fala de Todai, né, é um irmão mais novo que está indo junto, o Sito. Que pode vir aí andar junto.
Mas isso tá embutido, né? Porque você não tem como você ensinar uma coisa sem estar aprendendo junto, né? Você tá sempre trocando é uma relação. Não existe Não, ela digo no isolada. sentido de caminhar lado a lado, Sim, sim. não de seguir. Sim, sim. Mas o que eu ia falar é, por exemplo, tem horas que a gente, como tutor, a gente erra, entendeu? Tipo, e ter o compromisso da vitalicidade, quase que, olha só, errei, vamos continuar, entendeu? Agora vamos fazer melhor. E assim a gente vai renovando cada encontro, a gente acaba renovando esses votos de, não, olha que legal, olha isso aqui que eu aprendi. E você tá, como você falou, é lado a lado. Eu tô um pouquinho atrás, mas a gente tá indo junto, né? Esse compromisso de ir pra vida toda, né? O Sicum sempre fala que é até além da vida, né? Tipo, tem discípulos que já faleceram e como é que você mantém essa relação, né? Você fica pensando e tal. O próprio Staikun já faleceu, né? E como é que você fica reelaborando o trabalho do seu mestre ou do seu Sifu enquanto você está longe, entendeu? O Serrin Léo falou uma coisa muito engraçada, que a quantidade de vezes que ele conversa com o Sifu, assim, o Sifu tá na sala, que é impressionante, né? Eu já sei o que o Sifu vai falar, entendeu? E fica aquele monólogo com você e uma figura do Sifu que você tem em mente. O que você vê dessa questão do vitalício, você que já é mestre? Bom, essa ideia de para a vida toda é uma coisa muito diferente para a gente. Segundo o Thiago, o professor François Juliano tem um paralelo ao Kung Fu na cultura ocidental. Então, assim, o Kung Fu ele vem de um investimento paciente. Você não vai aprender na hora que você quiser. Você vai aprender no momento que houver uma tomada de consciência. Sabe-se lá quando. Por isso que o papel do Sifu é fundamental para ajudar a encurtar esse processo, como a gente falou no último episódio. Nosso Sifu ele fala uma coisa que me marcou muito, que é da ideia de que uma relação na cultura chinesa, pelo que eu entendi do que ele falou, ela começa a ser contada a partir de uma década. Porque numa década você tem altos e baixos, tem afastamentos e aproximações, muita coisa acontece numa década. Quando você estiver em conexão com alguém por 10 anos, aí você tem uma relação de fato. Eu, por exemplo, comecei a conviver com você em 2005. A gente está em 2023. Então, muita coisa já aconteceu. Então, a gente pode ter uma consideração pelo outro acima do normal. Então, no momento em que a gente está vivendo de coisas muito rápidas, que você, por exemplo, adora ouvir música e aí você mal terminou a música já pula para a próxima, né? A gente não tem paciência. O Kung Fu ele passa a ser um desafio, tá? Então, a relação vitalícia, Thiago, ela permite que você tenha a sua vida inteira para poder vivenciar diferentes momentos seus e do seu mestre e em conjunto para que você possa se organizar para receber aquele conhecimento. Se você demorar muito para se organizar, talvez não haja tempo. Por isso que tem que haver um compromisso da sua parte. Quando, por exemplo, Thiago, você acessa o sistema como um todo, digamos assim, agora que começa o estudo de fato, porque agora você vai ter que estudar a estrutura interna dele, quais são as conexões entre um domínio e outro. Também falamos no último episódio. Então, quando você vai escolher o Sifu, você tem que ter muita consciência para saber se é aquela pessoa mesmo que você deve escolher. Porque você vai escolher ele, você vai manifestar seu desejo, e ele tem que manifestar o dele se ele está disponível a aceitar também você. Porque, veja bem, seja lá a idade que você tiver, você pode ter 15 anos de idade ou pode ter 45, todos nós temos demônios internos que eles acabam aflorando nessa relação. E o Sifu vai ter que ter um trabalho muito firme, muito forte, de não levar isso para o lado pessoal. Porque muitas vezes o aluno ele acha que só o Sifu magoa ele, né? Só o Sifu pega pesado. Tá vendo? Ó, com o Thiago é tudo tranquilo, comigo ele pega pesado. Mas o Todai ele faz muita atrapalhada assim, no nível de trazer mágoa, inclusive, que se o Sifu por um momento levar para o lado pessoal, ainda que ele seja um ser humano, a relação acaba ali. Mas se ele tiver o Kung Fu, porque ele foi treinado para isso, ele vai ver, ele com muito esforço, né, ninguém é de ferro, ele vai ver que aquilo é um recorte de uma relação muito maior, porque ela é vitalícia. Olha que interessante. Só que é o seguinte, Thiago, o Sifu falou muitos anos atrás para mim o seguinte, ele disse assim, Thiago, os nossos pais, eles não têm treinamento para ser pai, mas para ser Sifu tem preparo sim, tá? Então é muito interessante ver como que a relação com o Sifu ajuda a gente a melhorar outras relações. Quando você é Todai, você tem uma perspectiva. Quando você é Sifu, você passa a ter outra. E confesso para você que é um desafio muito grande, porque eu faço uma reflexão constante sobre, como eu disse, assim, quantas pessoas eu estou disponível a aceitar na minha vida nesse nível, aonde não é que você tem que estar à disposição da pessoa,
mas de você estar com o coração aberto para as atrapalhadas dela e para o tempo dela de amadurecimento, sabendo que você fez e faz a mesma coisa. E mais do que isso, Thiago, é você fazer uma reflexão que é a seguinte: o quanto que o aluno, esse discípulo, né, ele faz um mau uso dessa disponibilidade que você dá para a relação, né? Então ele faz mau uso. E você fala, poxa, o quanto que eu fiz também e nunca soube. Entende? Então, o tratamento que a gente dá para a relação não tem nada parecido. Porque eu lembro quando eu praticava uma outra arte marcial com 13 para 14, que eu esquecia de levar o dinheiro para pagar. E eu tinha que. Era muito engraçado, porque a moça da secretaria ficava aqui, eu só lembrava quando entrava, né? E eu pulava uns jarros de planta enormes, assim, né? Eu pulava para ela não ver até o dia que ela pegou. Porque eu fui esquecendo, né? E um mês e meio depois falou, Thiago, por favor, a mensalidade está em aberto. E muitas vezes, quando você tem um Sifu como o nosso, palavras dele, né? Ninguém nunca vai deixar de praticar por falta de dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, como é que o Sifu se sustenta? Ou como é que ele pode ter uma vida voltada, full time, como a gente costuma falar, para estudar? Porque não é só transmitir, é você se preparar para a próxima vez que você encontrar o discípulo. Para isso você necessita tempo e tranquilidade. Se você tiver que ficar correndo o tempo inteiro para pagar o boleto, pagar o aluguel, pagar não sei o quê, como é que você se dedica? Então, ao mesmo tempo que o Sifu ele dá uma brecha para você poder continuar a sua jornada, ainda que você tenha suas dificuldades, que tipo de condição você está dando para ele poder ter esse estudo? E aqui tem uma cena muito curiosa no filme. O filme O Grande Mestre 2, para mim, ele é bom até a metade. Tem uma cena que o Donnie Yen, que faz o papel do Ip Man, ele está sentado com a esposa dele, é uma cena que só de lembrar me emociona, que ela fala assim, você precisa cobrar os seus alunos, a gente tem conta para pagar. Aí ele, tá, é que tá difícil para todo mundo. Aí ela chega junto. E aí ele vai no final da aula, assim, né? Ele tá dando aula num terraço que seria o terraço do Sindicato de Trabalhadores de Restaurante, ali entre 1949 e 50. E o Onchon Leon, que ele faz o papel do Sifu mais antigo, ele fala assim, o Sifu, o que houve? Ele falou, paga a mensalidade. Opa, todo mundo pagando Sifu. Só que tem um personagem que fala assim, se for minha mãe, tá assim, ele fala, então guarda aí. Aí o outro fala, ele guarda, ele empurra, porque o garoto quer dar um trocadinho. Ele, não, guarda para você. E depois a cena corta e mostra a dona do cubículo que ele está morando quase arrombando a porta, falando assim, vocês têm que pagar o aluguel. E ele abraçado com a esposa assim no beliche, paradinho. Aquela cena é muito bonita para mim, porque mostra, digamos assim, com casca grossa ele é num nível que a gente não entende, de falar, não precisa me dar trocado, você está precisando mais do que eu. E aí a cena corta e ele está ali sendo massacrado pela dona do recinto. Então, acho que fala muito da importância da gente entender essa relação vitalícia numa dimensão mais abrangente. Você falou de atrapalhadas, eu estava lembrando, estava na Philadelphia Spa Compete, perguntei para ele sobre vida Kung Fu, ele contou uma história sobre uma atrapalhada que ele fez e a resposta do Sicum, que o Sicum respondia sempre a mesma coisa, eu te amo mesmo, I love you the same. O Staikun. Staikun, e o Spa Compete fala que na cabeça dele ele completava a frase, mas não é tanto assim, né? Não abusa. Enfim. Teve uma vez, Thiago, que eu trouxe um tema pro Sifu, né? E ele falou assim, eu tinha 18 anos de idade, e ele falou assim, Thiago, não sei até hoje não sei se ele inventou essa história, se ele, na hora, ou se ele já conhecia, mas ele falou de um mestre que o discípulo sempre, de alguma maneira, desgastava a relação com ele. E quando ele tomou consciência disso, esse Sifu falou assim, cada vez que você me desrespeitar, eu quero que você pregue um prego no portal, né, da porta, e para você lembrar. E aí daqui a pouco a porta estava coberta, assim. Quando o garoto viu o que ele estava promovendo, ele se arrependeu. Aí ele falou, bom, então cada vez que você, ao invés de me desrespeitar, você tiver um outro tipo de comportamento, você arranca um prego. E quando o garoto conseguiu arrancar todos os pregos, né, tava um monte de buraco. E esse Sifu ele teria dito assim, se observa, por mais que você se arrependa e retire o que você fez, o buraco sempre vai estar lá. Você pode até tapar com massa, né? Mas sempre vai estar lá. Então é importante cuidar, porque a relação vitalícia ela é boa, mas ela também acumula. E ninguém é de ferro, as pessoas são seres humanos. Então a gente tem que zelar pelo Sifu. Por isso que é uma decisão que ela não pode ser leviana. A gente está acostumado, Thiago, a ir para a escola
reclamando, né? Porque a gente tem que ir. A gente está acostumado, isso entre aspas, tá? A reclamar dos nossos pais, mas a gente nasceu na família que a gente tem. Então, a escola, a gente é obrigado a ir por lei. Pouca gente lembra disso, é uma lei. E a gente nasce na nossa família, não tem como voltar atrás com relação a isso. Mas a família Kung Fu e o Sifu é você que escolhe. Então você tem que ter muita responsabilidade quando for tomar qualquer tipo de decisão. Por quê? Porque a gente está falando não de uma educação formal ou familiar, mas de uma educação Kung Fu. É você que vai até o Sifu. Muitas vezes o Sifu ele pode ir até você ou pode pedir para algum irmão Kung Fu tentar te resgatar. Fala lá com o Thiago Silva, lá com o Rodrigo, né? Para que, digamos assim, ele não torne aparente uma preocupação dele. Mas, a grosso modo, é o discípulo que vai ao Sifu. Sempre foi assim. Então, você tem que ter uma responsabilidade muito grande para que você possa receber, se organizar. Porque a organização, Thiago, ela precisa ser não só financeira, ela precisa ser emocional também. Muitas vezes você não vai estar bem para praticar, para receber esse conhecimento. Mas como que você se organiza para isso? Em termos geográficos, às vezes você tem que se mudar para um lugar mais distante, às vezes o Sifu se muda. Como é que você se organiza para continuar a estar com ele? A gente começa a ver então, Thiago, que seguir não é tão fácil quanto parece. Mas a gente tem, talvez seja o grande desafio, mas a gente tem alguns exemplos na nossa história. Por exemplo, você já ouviu falar do termo Sikh Sam? Então, é um termo que ele está relacionado à fundadora Ayn Wenchun. Por quê? Ela era uma mulher há 300 anos atrás na China. Então, era uma sociedade que a mulher ela era nora, ela era mãe, ela era esposa. Como que foi para ela, nesse estudo genealógico, se organizar para receber esse conhecimento? Você tem noção da dificuldade? Então, quando você conhece a história da fundadora, você fala assim, será que realmente não dá para eu ir hoje? Será que a minha dificuldade é tão grande assim? Porque, além de tudo, ela era casada e a relação marido e mulher naquela época era uma outra coisa. Então, Sikh Sam é um termo que fala de dedicação com afinco. Fala exatamente daquele trecho onde ela recebe aquela nova modalidade marcial da monja, que a gente chama de Kimfatsu, e ela se dedica com afinco para transformar aquilo num sistema. Então, se ela foi capaz de, naquele contexto histórico, se dedicar com afinco ao ponto de transformar uma modalidade marcial num sistema de variação, você não consegue sair de casa e ir praticar. Você que falou que queria tanto. Então, acho que a gente poder, né, se inspirar na genealogia é fundamental para que a gente possa entender que não precisa inventar a roda. Sempre teve alguém que já passou por uma dificuldade maior. O nosso Sifu ele teve lá na China por 3 vezes, 2006, 9 e 12. Numa dessas visitas, ele presenciou uma conversa na qual um dos discípulos do Patriarca Ip Man, mais uma vez, né, no filme O Grande Mestre 1, que ele ensina numa fábrica de algodão lá, não era bem assim. Ele teve 7 discípulos em Fatshan ou Foshan. E um deles, que estava vivo ainda, eu não lembro se foi o Lun Kai ou o Kok Fu, estava falando que se você saísse de casa para poder praticar sem um motivo justificado, porque era proibida a prática de arte marcial, um soldado japonês podia te matar, podia te prender. Então ele falava que sair de casa para encontrar o Sifu e a família Kung Fu e estar com eles era extremamente arriscado. Porque se você só fosse abordado, você está indo aonde? Fazer o quê? E você tremesse assim, você podia morrer. Então, assim, olha que história. E aí você reflete, né? Será que realmente está difícil? Será que eu não consigo continuar? Será que minha faculdade, o desemprego ou qualquer situação realmente são motivos suficientes para me impedir? Minha vontade, ela só dura até a página 15? É uma pergunta que a gente pode trazer para reflexão. Eu vou trazer para o aspecto da família agora, que a gente acabou não entrando tanto no Mumbai. Mas você contou da história do prego, eu não sei se foi nesse dia que você contou essa história também, e a Vanessa, minha esposa, estava perto. E aí, voltando para casa no táxi na época, ela falou assim, tô preparando a tua caixa de prego. E, tipo, você não tava contando a história pra mim, tava contando pra outra pessoa, não lembro se era você, acho que não. Mas aí é que eu me liguei do que eu tava fazendo. Enfim, sobre família, né? A gente falou de Mumbai, você falou de porta também, eu acho, do Yapsat Daidi é um termo importante, né? O que a gente pode falar sobre isso, né? Sobre família. Mumbai. É o seguinte, o Mumbai, na verdade, é um termo que ele está relacionado ao estilo,
tá? Que aquela família preserva. Então, Mun, fazendo exatamente o que eu falei para não fazer, mas Mun é porta ou portal e pai é uma ramificação. Então, é o seguinte, quando você fazer aqui uma brincadeira rápida, você vai atravessar uma porta para ter acesso a um estilo, a um ramo das artes marciais chinesas. No caso, o Wing Chun. O Wing Chun, pai, estilo Wing Chun. Porém, a gente está falando de Simun, lembra? De atravessar a porta para ter acesso ao Si, ao Sifu, à família, à genealogia, mas ao Sifu. O que acontece, Thiago? Antigamente, quando o discípulo ele ia ser aceito, tinha um evento chamado Jesi-in, que é o banquete de confraternização. Então, o discípulo ele oferecia um banquete. Quem tiver curiosidade, pode procurar uma novelinha, que para mim é uma das melhores produções de Wing Chun de todos os tempos. Tem que ter fé nos primeiros episódios, mas depois ela fica boa. Que o nome é Wing Chun, com W e CH, né? 2007. Ela é estrelada pelo meu ator, dois preferidos chineses, que é o Yun Biao. É um gênio, assim. E ele faz o papel do patriarca Leon Jian, e tem um momento da novela que está tendo um banquete de casamento e ele aceita o Tian Assum como discípulo. Então, assim, o banquete ele era oferecido pelo discípulo. Naquela hora, Thiago, esse Sifu, ele publicamente tornava público, sendo redundante, que ele passaria a ser responsável pelos atos daquele discípulo. Então, o discípulo ele vai ter que obedecer o Sifu e se organizar para segui-lo. Mas para que essa pessoa seja responsável pelos atos da outra, simbolicamente, ele precisa ajudá-lo a desenvolver seu Kung Fu através do que a gente chama de vida Kung Fu. Tá? Então, Thiago, a vida Kung Fu é como, por exemplo, acho que esse é um exemplo que eu gosto muito, é da ideia de eu saber se na minha casa, na casa da minha mãe, eu tiro o chinelo ou não para entrar na casa. Mas, tá, na casa da minha mãe tem que tirar o chinelo para entrar na casa dela. Quando foi que ela me ensinou isso? Será que ela não falei que é já para tirar o chinelo, né? Será que foi assim ou será que eu simplesmente percebi que todos os chinelos ficavam na porta? Então, cada família tem o seu estilo de levar as coisas. E não é um exemplo que o nosso Sikun gosta de dar, digamos assim, a figura que lidera aquela família, a mãe ou pai, seja quem for, a pessoa que lidera, ela não vai sentar na mesa de jantar e falar, bom, vamos fazer um checklist aqui, né? Um briefing do que não pode aqui em casa. Não, você vai aprendendo pela convivência. Então, a família Kung Fu é uma estrutura que favorece o aprendizado pela convivência. Porém, Thiago, é o seguinte, quando você é aceito como discípulo, nessa cerimônia que a gente ainda não falou, do Bai Si Jinlai, você tem que ter uma noção da sua responsabilidade. E uma figura que vai poder te ajudar nisso é o que? É o Kai Suyan, que nada mais é do que um apresentador. É uma pessoa que vai se responsabilizar por você para fazer o intermédio entre você e o Sifu, que muitas vezes você não vai ter uma relação tão próxima com ele. Mas ainda assim a responsabilidade maior é do Sifu, porque ele sabe dos desafios que você vai trazer, ele tem uma noção maior. Então, essa estrutura familiar ela é fundamental, mas ela sozinha também não faz nada, porque você precisa do Sifu ali muito atento, não só ele com relação ao novo discípulo, mas ele mobilizando os Sirin, né, a trabalharem melhor com esse discípulo. Então, se faz hoje, Thiago, muito necessário você entender que, por exemplo, para eu poder ter esse contato aqui com você hoje, nós tivemos que conversar antes, saber que dia, que horário. Teve um preparo, agora a gente está aqui. E depois, quando acabar esse evento, a gente pode tomar um café, já te convidando, para a gente poder ver o que poderia ter sido feito melhor. Então não é só estar junto com a pessoa, a gente tem que entender que muitas vezes essa história que tocou tanto você, assim como me tocou do prego na porta, para outra pessoa ela pode ficar olhando assim e falar, não sei nem pregar nada na porta, né? Pode não tocar. Então o que toca um determinado discípulo? Por isso, Thiago, que tem um termo que ele é pouco lembrado, mas que eu gosto muito, que é o Sanmin. Teve uma hora que você falou da relação ser, inclusive, além da vida, né? Isso não tem nada a ver com espírito, é importante falar, tá? Nada religioso, nada disso. Mas tem um ideograma que eu achei muito bacana, que ele diz respeito a coisas além do natural. Então ele é composto por um radical que fala de coisas sobrenaturais, mas ele é composto do arrozal sendo cortado também, assim. Então, é muito legal, né? Porque o Sanmin, ele fala de uma clareza que você pega no ar, porque o Min é de claro. Então, um bom líder, ele precisa pegar as coisas no ar. Ele precisa ser capaz de sentir que algo não está bem. Como é que está o Rodrigo? Por que ele não está aqui hoje? E o Thiago Silva? Por que ele veio?
né? Ele está vindo muito. Então você tem que pegar no ar as coisas para poder saber conduzir a família e saber diferenciar um momento programado, que é quando você marcou de encontrar alguém, um aluno, um discípulo, e um momento oportuno, que é quando você vê aquela oportunidade surgir. E olha que interessante, Thiago, eu vou te dar um exemplo aqui também, porque o nosso Folha fala, de acordo com o que ele teria aprendido, que a vida Kung Fu não pode ser artificial, ela não pode ser programada, ela é espontânea. Então ele uma vez falou assim para mim, você vê, Thiago, eu como Sifu, eu tenho que estar lá na lanchonete do posto, né, que a gente ia tanto com ele. Ele falou, eu tenho que ter condições de ver você esquecendo a sua carteira. Eu não estava esquecendo a minha carteira, mas eu botava lá na mesa, assim. E deixar você esquecer, para que você tenha, muitas vezes, um aprendizado de estar mais atento. Porque é fácil você estar atento quando você está em guarda. Mas e quando você está numa mesa e você esquece um pertence seu? A atenção deveria ser a mesma, né? O seu nível de atenção plena. Então, o que acontece? O Sifu ele precisa ter coragem circunstancial, porque muitas vezes ele pode ser um Sifu que não é muito corajoso, ele tem medo de perder o aluno, tem medo de chatear o aluno, mas se ele for um Sifu de verdade, que está trabalhando para isso, ele vai olhar para uma situação e vai falar assim, eu prefiro deixar o meu aluno ficar chateado comigo, acreditando numa relação que é vitalícia, para que ele tenha um aprendizado. E depois, quando ele assimilar melhor isso, aí a gente tiver a oportunidade de conversar, pode ser amanhã ou daqui a 10 anos, se eu ainda estiver vivo, eu vou poder, ou não, esclarecer para ele, porque dependendo de como eu encontrá-lo, talvez eu deixe ele pensando besteira a meu respeito mais um pouco também. Então essa frieza é muito grande da parte do Sifu, porque afinal de contas, é ele que lidera a família Kung Fu. Ótimo. E sobre, agora sim, sobre a cerimônia em si, o processo, né? Você acha que vale a pena a gente entrar no nosso já ou falar tecnicamente, né, dos passos da cerimônia? Dos passos da cerimônia. Bom, Thiago, semana passada eu tive uma conversa bem interessante de que, semana passada ou retrasado, talvez, mas um querido irmão Kung Fu me questionou do seguinte, ele falou assim, por que as cerimônias que nós fazemos, né? E aí eu queria, antes de mais nada, falar de cerimônia. Por que a gente usa terno e gravata nas cerimônias, né? Por que elas têm que ser, muitas vezes, não planejadas, mas antecipadas, sabe? Saber cada passo dela. E ele falou assim, no meu trabalho as pessoas usam terno. Então, assim, se elas fossem numa cerimônia como essa, para elas ia ser mais um dia. Aí eu falei para ele, observa que mesmo assim, quando você está no tribunal, elas estão de terno também. Existe um código de vestimenta que impedem elas de qualquer maneira. Então, Thiago, assim, tem um livro que eu quero indicar, infelizmente eu esqueci o nome do autor, a gente vai botar na descrição do YouTube, que é o livro Fundamentos da Filosofia, Introdução à Filosofia Chinesa. É um livro que tem uma capa, desculpa, né, mas a capa não é legal, o título também não, mas o livro é muito legal, assim, para quem tá querendo entender mais da cultura clássica chinesa. Tem um yin-yang, assim, meio pegando fogo na capa, né, mas o livro é muito bom. E ele fala exatamente dessa coisa que o Confúcio apresentou, Thiago, que é da formalidade da humanidade. Então, se há um desequilíbrio, se você quer ser só aquele cara que conecta com as pessoas, que valoriza só a parte humana da relação e deixa de lado a parte formal, há um desequilíbrio. Se você quer ser só formal e deixa o lado humano, você passa a deixar de olhar para a pessoa e fazer o que o procedimento está pedindo. Olha que curioso. Então tem que ter um equilíbrio. Então, uma cerimônia, seja ela de Baici ou de qualquer outra coisa, numa perspectiva Kung Fu, ela precisa respeitar algumas coisas, tá? Inclusive, uma percepção sua de qual roupa é mais adequada para estar presente num determinado local. Você me chamou de mestre no início da atividade. No dia da minha titulação de mestre, eu estava com uma gravata vermelha com ideogramas dourados, assim. Pode não parecer, mas ela era ok, não era muito cheguei, não. Mas o nosso Cifulho foi com uma gravata preta. Ele falou assim, hoje é o seu dia e do Léo, não é o meu. Então, por isso que eu estou comprando uma gravata preta. Claro que ele me perguntou, por que eu estou comprando uma gravata preta? Aí eu falei qualquer coisa lá, ele respondeu, porque ele falou, eu não quero aparecer mais do que vocês. Então, esse nível de compreensão ajuda a gente a ter uma dimensão maior do Kung Fu, tudo bem? Bom, outra coisa também que eu falei para esse irmão Kung Fu, eu falei para ele assim, olha que interessante,
Se a cerimônia não fizesse sentido, tem alguns livros também que a gente vai botar na descrição, que inclusive eu estou devendo para ele o título, estou bem esquecido, mas ele fala de estudos sobre cerimônias e procedimentos cerimoniais nas tríades na China. Olha que curioso, né? Porque só para você ter uma ideia, Thiago, uma pergunta para você. Você é um fora da lei, e aí você tem um grupo que você é responsável de outros 5 foras da lei. Você acha que lealdade é uma coisa importante no grupo de vocês? Certamente. Certamente. Então eles têm lá uma deidade, uma figura simbólica, que a cerimônia de aceitação dessas pessoas seria de frente para essa figura. Ela não vai interceder, não vai fazer nada, mas é que naquele momento aquelas pessoas tomam consciência de que a lealdade é uma coisa séria para aquele grupo. Sendo que, se você está falando de um grupo que faz atividades ilícitas, por exemplo, eles muitas vezes vão dedicar uma tarde inteira, um dia inteiro para um procedimento cerimonial e estariam perdendo dinheiro e outras coisas ao fazerem isso. Então, olha o nível de importância mesmo nesse tipo de questão na cultura chinesa. Ou, olha que curioso, em algumas delegacias de Hong Kong você também tem o mesmo móvel para essa mesma deidade, né, essa figura cultural chinesa que representa a lealdade, porque se você, mais uma vez, se você representa a lei e você está num grupo de pessoas numa cidade extremamente perigosa que precisam fazer a lei ser cumprida, lealdade não é uma coisa importante entre policiais, então essa figura também está lá. Olha que legal, né? Então a cultura chinesa ela traz o aspecto formal para que a gente tenha um aprendizado maior. Então, tendo dito isso, a cerimônia de Baici, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais dela, mas ela é só um recorte de um processo que começa bem antes e vai muito além. Tá? Então, aquele momento da cerimônia, ela tem um potencial de ajudar você a atualizar o seu entendimento sobre um determinado processo que você está fazendo, uma jornada que você está seguindo. Ela tem o potencial de fazer isso nascer em você. Você fala, caramba, não sabia disso. E tem o potencial de renovar o seu entendimento. Então se observa, Tiago, que a cerimônia de Baici não é só para quem está fazendo, não é só para quem está sendo aceito ou para o Sifu que está recebendo. A cerimônia de Baici é para quem está assistindo com atenção e o coração aberto para aprender também. Então a cerimônia ela não faz mágica, mas ela porta um potencial nela que faz com que, desde a roupa que você veste, ao que você preparou para escrever, né? Que são os itens que daqui a pouco a gente vai falar, as palavras que você escolheu, quem você convidou, o local que vai ser, onde vai ser o almoço, o jantar de celebração, tudo isso implica em você ter uma visão mais ampla do que é o Kung Fu. Eu queria frisar o ponto que você colocou do quem dá o peso é você, né? E o processo é todo pessoal, então cabe a você um ponto importante, a gente vai entrar nos elementos, mas, por exemplo, da gente fazer o chá do Sifu, entendeu? Que é a hora que o Sifu vai aceitar o chá que você está ofertando. E são os praticantes da cerimônia, então, membros que vão se tornar discípulos são responsáveis por esse preparo. Ou seja, cabe a você dar o peso da relação. Você começou isso lá atrás falando, né? Porque você vai para a escola porque é obrigado, né? Mas o seu pai você não teve opção. Agora, se for você que está tendo essa opção, então cabe a você, novamente, frisando que dá o peso, você que tem que trazer símbolo para essa relação, né? O chinês é muito simbólico, né? A escrita são símbolos. Enfim. Elementos? Sim, você, por exemplo, pegando o gancho do que você falou você falou, o Sinrin Léo, né? Sinrin Léo é meu Sinrin também, ele é um mestre Leonardo Reis, né, que foi titulado junto comigo. E no dia que eu e ele fomos titulados, nós recebemos alguns itens, tá? Esses itens, Thiago, eles foram entregues publicamente. Olha que interessante. Esses itens, eles fazem referência a uma tradição chamada I Put Chantin, tá? Que I seria roupa, Put seria um pote que o monge peregrino, né, ele usava para esmolar. Então ele vinha com um seonsek, né, que era um bastão com umas argolas, e com um pote de esmolar, e só pelo barulho, que não só espantava animais silvestres, né, de pequeno porte, mas avisava o pessoal que tinha um monge andarilho vindo. E aí a pessoa botava um dinheirinho lá para ele. Então, quando esse monge se aposentava, ou ele chegava a um determinado momento, ele passava as vestes dele e esse pote para o discípulo dele.
Agora, olha que interessante, Thiago. O fato do monge entregar a roupa e o pote para o seguidor não significa que aquilo é o que a gente chama de chantin, que é a transmissão autêntica, por exemplo. É a autenticidade da coisa, que esse tin é de transmissão. É o quê? Isso prova que não adianta você ir lá e roubar o pote e a roupa da pessoa. Isso é uma fala do Patriarca Moé. Se alguém vir roubar o meu pote e a minha roupa, não que ele tivesse o pote e a roupa, mas se alguém, por exemplo, resolver se auto-intitular Sifu, ou se auto-intitular mestre, né, que é uma maneira que fica mais fácil da sociedade entender o que é um Sifu, ainda assim não vai ser Tiantin, né, porque não foi entregue. Então é interessante porque a cerimônia ser pública, ela reúne todos esses símbolos, mas ela deixa público que aquela relação está começando agora também num outro nível. Tem um detalhe interessante, que é um filme, também uma recomendação, que é o Ip Man Last Fight. Esse filme ele é estrelado pelo Anthony Wong, ele é um dançarino, se eu não me engano, ele dança balé, alguma coisa assim, e foi uma das melhores interpretações do Patriarca Ip Man que eu já vi, exatamente por ele não ser artista marcial. Estava na Netflix até há pouco tempo. E nesse filme tem uma cena que um aluno dele, cansado de esperar, resolve abrir um mokun. Inclusive do outro lado da rua da casa dele. Mokun é o recinto marcial, né? O pessoal conhece muito pelo termo em japonês que é dojo, ainda que o sentido seja outra coisa, seja outro. Mas dá para fazer um paralelo. E a menina fala, pô, se você não vai fazer nada, né? Ele, pô, tá ali abrindo o mokun, aí ele continua lavando louça e fala qualquer coisa para ela. Mas no mokun tem um monte de canequinha com o nome de cada aluno. Aí ele pega a caneca com o nome do aluno que tá abrindo o mokun e joga no lixo, assim. É uma cena bem simbólica, porque ele não precisa fazer nada, tá? Eu falei disso até no último episódio, se eu não me engano. Então, quando a gente está na cerimônia, ela trata não só desses aspectos simbólicos, mas também de tornar público. Falando dos itens agora, Thiago, acho que o item mais emblemático da cerimônia de Baici é o chá, né? E aqui eu queria até devolver para você, né? O chá, você pode fazer a cerimônia de Baici uma pessoa fazendo a cerimônia ou um grupo de pessoas fazendo. Seja uma pessoa ou grupo, todas deveriam ir lá ajudar a preparar o mesmo chá. Você teve alguma experiência, já que nós fizemos juntos, inclusive, né? Você tem alguma experiência assim, sobre esse momento, sobre o seu entendimento que você queira compartilhar para eu não ficar monopolizando? A minha ajuda no chá da nossa cerimônia foi só chegar lá e botar a mão. Porque tinha Paula e Shane, elas quase competiam para ver quem ia fazer o chá de verdade. Então foi bem ali no bastidor e tal. O meu foi de pegar água quente e trazer, né? Elas escolheram a erva, nem lembro qual foi. Mas sim, fizemos juntos, né? A minha experiência do chá, dessa parte do chá, foi essa. Eu lembro na hora de servir, já entra num detalhe, né? Porque eu era casado na época, era importante não trocar as canecas, porque para não misturar a energia do Sifu com a Simone, né? E inverter as minhas canecas. Aí na hora de servir pro Sifu, eu tive que fazer uma manobra pro Sifu pegar a caneca certa. Então, ele ficou todo. Só que o Felipe não entendeu, né? Mas é porque eu vi que trocou. E o chá foi servido certo. Não sei se valeu o esforço, podia ter caído, seria pior ainda. Eu fui o último a fazer o baici na nossa cerimônia. Mas deu tudo certo. E você, dessa época? Na cerimônia de Baici, só para explicar, né? O Sifu ele vai estar sentado, e aí vem o candidato a discípulo e oferta o chá para ele. Aí ele aceita, bebe, todo mundo bate palma, ele devolve o chá. Esse candidato devolve o chá para a bandeja que o Caixinha está segurando, e aí todo mundo bate palma e os procedimentos continuam. É tudo simbólico, como você falou. Assim, Thiago, eu já tive a oportunidade de entregar o chá, né? Eu lembro de estar bem nervoso, porque eu tinha certeza que ia cair da minha mão. E é muito curioso, porque ninguém me falou nada de energia, sabe? E esse é um ponto importante. Eu acho que esse é o bom trabalho que o nosso Sifu fez. Porque talvez se ele falasse de energia para mim, eu ia levar para um campo da imaginação que eu sei que você não leva. Da fantasia, melhor dizendo. Então foi mais acertado, porque eu já estava nervoso o suficiente segurando, assim. Ele é de porcelana, eu falei, vai cair esse negócio, eu vou ser o primeiro da história a derrubar. E não derrubei. Aí ele bebeu o chá, deu tudo certo. Um ponto importante, se foi ainda casado, né? Ele é casado, na época ele tinha outra esposa, né? E aí eu ofertei lá para a ex-esposa dele também, depois para o Sicum, né? E aí, Thiago, o que acontece? Eu pude estar do outro lado, anos depois. Então, eu como Sifu, eu recebo os discípulos, eles ofertam chá.
E aí eu tive essa grande oportunidade, que foi alguém não só derrubar o chá, mas derrubar em cima de mim, né? Que um aluno muito querido que infelizmente faleceu por causa do Covid, ele estava bem nervoso e derrubou. Agora, olha que interessante, eu tenho um número de discípulos, mas eu lembrei dele. Então, não que eu não lembre dos outros, mas esse momento onde ele foi o único que derrubou o chá em mim, foi tão marcante para mim e para ele, porque ele ficou muito triste. Eu falei assim, não fica triste, porque isso aqui vai marcar para sempre o início da nossa relação. Então, tudo é potencial, né? E aqui eu quero recomendar mais um livro, que é o Potencial das Coisas, né? Que é do professor François Julian, Sempre os Melhores São da editora 34, onde fala que tudo é um potencial. A questão é, qual a sua capacidade de se apoiar no potencial da situação? Derrubar o chá em cima do Sifu. Se a gente levar a formalidade a ferro e fogo, ele é expulso, né? Se a gente levar a formalidade como um potencial de aprendizado e de tomada de consciência, vira um momento super marcante que eu estou contando aqui para você. Então, acho que essa é a beleza de se apoiar no potencial da situação. Legal. A gente tem as particularidades da nossa família, né? Mas acho que o que resume a cerimônia do Baici é o chá, né? A entrega do chá. Eu tava lembrando de uma dessas novelas chinesas que eles enchem o imã de pimenta para ele fazer Baici com alguém. Nossa, não. Lembra dessa história? Eu quero saber a sua versão agora. Não, porque eu vi uma vez só e você com certeza viu mais que eu. Mas basicamente, eles ficam. Alguém tem que fazer Baici quer fazer Baici com ele não quer aceitar. Aí eles levam ele para um restaurante, aí ele tipo, come um prato empimentado, aí joga ele no sofá, aí quando ele tá caído, esse rapaz chega com chá e ele bebe, e aí o pessoal bate palma como se fosse o Baici. Bom, tem um filme, Não, né? filme? Tem um filme chamado Warriors 2. Warriors 2. Então é interessante porque não é que teve Warriors 1, é porque são dois lutadores, é o Tian Asun e o Fun A, que são alunos do Leon Jian, né? Deveria ser Two Warriors, né? Mas tudo bem. O que acontece? Baseado em história, baseado na nossa genealogia, né? O Tian Asun insistindo muito pro Fun A, que era amigo dele, fazer o Leon Jian aceitá-lo na família Kung Fu. O Leon Jian, ele era muito restrito, ele tinha só 5 discípulos, e estava bom. Ele falou, não, esse Tian Asun, ele é só um entusiasta, ele gosta de luta e tal, e não queria. E aí, finalmente, o Fun A falou assim, Sifu, já que o senhor não quer aceitá-lo, eu queria, então, uma permissão para eu mesmo começar a ser Sifu e eu vou aceitar ele. Aí o Leon Jian fica meio sem jeito. Só que aí o Fun A, ele começa a ensinar tudo errado, propositalmente, e combina com os irmãos Kung Fu de sempre fazer com que o Sifu veja aquilo. E aí tem uma hora que o Leon Jian, ele respira para interromper, porque ele tá falando uma besteira muito grande. E aí quando ele se distrai, um irmão Kung Fu fica de 4 atrás dele, a irmã Kung Fu arrasta a cadeira, o pessoal derruba ele, quando ele cai, o Tian Asun vem correndo e oferta o chá, e aí ele não tem outra opção a não ser aceitar fazer o Baici, né? É uma cena bem caricata sobre esse momento, mas essa da pimenta eu não conheço. Eu tô misturando com outro filme. Depois me manda, porque deve ser bem engraçado, né? Bem galhofa, assim, bem comédia essa cena. Que eu acho que não é a mesma, eu acho que é outra. Se tratando do mesmo momento, seria interessante se for duas cenas sobre a mesma... Porque o ato é do servir o chá, entendeu? Eu acho que isso é o que marca na cultura. Agora, um ponto importante de ser falado é o seguinte, né? Como que nós conseguimos funcionar comercialmente, né? Se a gente está falando de uma tradição aqui que remonta, como a gente está dizendo, pelo menos na nossa genealogia, 300 anos atrás. Nesse nível de critério, tá? O que acontece, Thiago? Cada instituição ela vai ter alguns programas, né, digamos assim, que apresentam para a pessoa um pouco, mas de maneira assim aprofundada, tá? Esse um pouco entre aspas, de uma maneira aprofundada, muito inteligente, sobre o que pode vir a ser o sistema Wing Chun, tá? Então a gente tem o programa fundamental do nosso Sifu, o programa experiencial, a gente tem também o programa Wing Chun Experience. Então são trabalhos que eles têm um compromisso de traduzir para a sociedade o trabalho que nós fazemos em alto nível. Sendo que, muitas vezes, Thiago, a pessoa ela não necessariamente ela vai desenvolver o desejo de
explicitar a vontade dela de fazer parte daquela família Kung Fu. Então esses programas eles têm que ser suficientes para poder contemplar a busca da pessoa, ainda que ela não queira dar esse passo, digamos assim, de compromisso com a preservação do sistema. Mas, quando a gente recebe essa pessoa que ela atravessa a porta, segundo o nosso Sifu, a gente tem que enxergar um mestre ali, um discípulo. Segundo o Sicum, a gente tem que buscar estar com esse aluno, não por 1 ano, mas por 30. Então, assim, quando o nosso trabalho é bem feito, a pessoa retorna, e ela retorna. E se o nosso trabalho for bem feito, ela não vê ele como algo linear. Ela vê como o nosso Sifu fala num trabalho em espiral, que cada vez que ela tem contato com aquele mesmo tópico, ela vai ter uma maturidade maior para apreciar ele de uma maneira diferente. Aí também a importância do vitalício, não é verdade? Então, o Baici, ele vai dar acesso ao quê? Ao sistema tradicional. Na minha família, na família do nosso Sifu, também é assim, porque o legado que foi passado para a gente de geração em geração é muito importante. E para ele poder ser preservado, como a gente já falou, a pessoa ela tem que desenvolver a consciência a respeito dessa responsabilidade que ela tem. Porque não vai ser todo mundo que vai conseguir, tá tudo bem também. Mas se ninguém conseguir, a gente tem um problema. Como é que vai ser valorizado para as próximas gerações? Você, por exemplo, usou no início da nossa conversa o termo tutor. É um termo que foi usado pela primeira vez pelo patriarca Moyá, Thiago. E ele é interessante porque fala muito do nosso trabalho em certo momento, que é o quê? De você poder proteger o aluno, não só dele próprio. Ah, mas eu queria aprender a lutar, eu queria aprender isso, eu queria... da pessoa não entender o tempo das coisas, mas de você proteger de você mesmo. Como a gente deu exemplo, muitas vezes você vai ter que ter coragem para pontuar algumas coisas, em outros momentos você vai ter que ter um coração grande e uma memória ruim para deixar outras coisas de lado. Mas o principal, que eu acho que isso é um aprendizado que eu tive com o meu Sifu, que é muito valioso, que é da ideia de você olhar para a pessoa, saber o nome dela, conhecer ela, se dedicar a conhecer a história dela, desde que a pessoa queira trazer uma abertura para isso. E para quê? Para você não ver a pessoa como um cifrão, para você não ver a pessoa como uma mensalidade. Porque se você conseguir, Thiago, fazer esse trabalho ético, que eu realmente dou todo o crédito aqui pro meu aprendizado com o Sifu, não poderia ser diferente, você vai entender que, vamos supor, se o aluno paga lá uma mensalidade de R$ 50, por exemplo, tá? Um número hipotético. E aí a pessoa fala, vou ter que parar. E você fala, nossa, mas e os R$ 50, os 400, 1.000, quanto seja que seja a sua mensalidade? Aí você fala, e agora? Como eu vou pagar o aluguel? Como eu vou pagar o cartão? Qualquer coisa assim. Se você tiver esse pensamento, você não vai se dar bem. Como você talvez seja um grande comerciante, mas não seja um bom Sifu. Porque tem que ter um meio termo. Se você olha para a pessoa, você entende que naquele momento, talvez seja sim o momento dela se afastar, para ela voltar melhor numa outra oportunidade. Talvez tenha sido precipitado o ingresso dela naquele momento. E talvez ela precise de um tempo para deixar aquilo decantar. Talvez a gente tenha errado. Então, a gente tem que ter coragem para deixar a pessoa ir e voltar. E aí entra um ponto que o Sifu traz, né? Também o mestre Júlio Camacho, nosso mestre, que ele fala do processo ético. Eu quero, eu devo, eu posso. Se você conseguir responder sim para essas 3 perguntas, o que vai acontecer? Você pode tomar a atitude que você está querendo. Se você não souber o que fazer, é melhor você não fazer nada, deixar as coisas acontecerem. Né? Então, eu acho que, apesar da gente estar vivendo num momento que o comercial é tão importante e a gente está querendo ser um profissional de arte marcial full-time, a gente tem que fazer uso desses programas iniciais, digamos assim, que são prévios, melhor dizendo, ao sistema tradicional, para que a gente possa ter um grupo de pessoas que conseguem ali praticar, socializar, ter um aprendizado profundo, voltar sorrindo para casa, mas poder ali ter um momento onde a pessoa possa despertar dentro dela, naturalmente, através da nossa condução da jornada dela, que ela é um descendente, que ela se reconhece como um descendente em potencial dessa linhagem. Tá? E aí sim ela vai poder fazer a cerimônia de Baici. Né? E aí fica a pergunta, o Baici ainda é importante nos dias de hoje? Não vou responder. Eu só queria elaborar um pouquinho mais no tutor, né, que você falou, e você
toca nesse ponto, mas não frisou. O tutor você protege a pessoa do sistema, você também protege o sistema da pessoa. Eu gosto de uma que o Sikun falou, ou ano passado eu ouvi ele falando, né, que a ideia o tutor é aquele bastão que você bota do lado da planta e a planta vai crescendo sozinha. Que toca bem com a ideia, o Julian fala disso, eu acho, né, que o trabalho de um mestre é mais parecido com o de um jardineiro, né, que ele tem lá o jardim, acho que é dele, né, ele tem um jardim, ele vai cuidando dele, mas ele não tem como apressar o crescimento da planta. Ele só tem que ficar cuidando. E ela vai naturalmente, ela vai chegar em algum lugar. Acho que é isso. Você quer falar das histórias ou encerramos? Eu posso falar do meu convite para o Baici, acho que vale a pena, né? Para o meu Baici. O que acontece? Em 2007, eu tinha uma oportunidade bem curiosa de jogar futebol com o Cifu todo sábado. Em vários momentos a gente jogou bola junto. Mas em 2007, talvez nem ele lembre, a gente jogava bola sábado de manhã em Jacarepaguá e depois ia para o Mocum. E numa dessas oportunidades, eu cheguei, ele me ligou e falou, cadê você? Aí eu falei assim, tô chegando, mas eu já tinha me programado para chegar atrasado. Eu saí correndo, encontrei ele lá, e a gente bateu um papo no carro, e a gente parou para tomar um café em algum posto de gasolina da Avenida das Américas. E naquele momento eu expressei meu desejo de fazer a cerimônia de Baici. Ele me olhou, né, refletiu, fez algumas considerações e aceitou. E a cerimônia, a gente teve essa conversa em fevereiro, a cerimônia se deu em maio, dia 26 de maio. Então, é uma cerimônia muito importante, o nosso Sifu considera ela como, não a minha, mas a cerimônia de Baici, como a cerimônia mais importante da trajetória de um praticante, porque é onde começa tudo, é onde começa a relação. Então, para mim foi muito especial, né? Porque eu lembro que uma vez me perguntaram, bom, agora que eu fiz o Baici, o que muda? Eu nunca tive dúvida sobre o que mudou, né? Porque, de fato, quem faz a relação acontecer é você. Então, quando eu fiz o Baici, eu pude me aproximar do meu Sifu num nível que eu não imaginava que fosse possível. Tudo que eu vi em filme, né? Tudo que eu sonhei, imaginei do que uma relação mestre e discípulo poderia ser, foi muito mais. Porque eu comecei a ver que eu aprendia com cada coisa. E muitas vezes esses aprendizados, Thiago, eles não eram igual naqueles seriados Kung Fu, do David Carradine, lá, essas coisas. Eram sobre coisas ali na hora, coisas do nosso cotidiano, não sobre bambu, coisas que não fazem parte da nossa realidade, né? Cachoeira e tal, do dia a dia, né? Então eu comecei a aprender sobre tudo com o meu Sifu em vários momentos traduzindo ou fazendo com que o aprendizado fosse lúdico, por conta não da minha pouca idade, mas da minha pouca maturidade. Eu demorei muito a amadurecer. É importante falar isso. Então, em alguns casos, tinha que ser quase no embrulho de lúdico, assim. Que legal, né? Então, para mim, eu vivia um filme ali. Depois eu passei a escrever um site, a pedido do Sifu também, ele pediu para algumas pessoas, o site se mantém até hoje, Inside Wing Chun, com vt.art, né, ART, onde eu conto minhas histórias desde esse momento até hoje. Então passa desde eu ser um garoto até agora que eu sou um titulado mestre. Mas o mais importante é que são aprendizados com coisas muito comuns, coisas que poderiam passar despercebidas se não fosse o olhar dele, de coisas do cotidiano. Então acho que para mim foi muito especial porque se eu encontrei ele a primeira vez, eu tinha acabado de fazer 15 anos e agora eu vou fazer 40, grande parte da minha construção como homem foi por conta do Sifu. Então eu quero encerrar com uma fala que eu já trouxe em algum dos episódios, mas eu queria reforçar ela, que é da ideia de que os nossos pais nos trazem os nossos valores, mas o nosso Sifu ensina a gente a defendê-los, né? Eu gosto da versão mais traduzida do Confúcio, né? Que é o pai te ensina a respeitar o professor e o professor te ensina a amar o pai. Eu acho essa bem... Eu falo para minhas filhas muito isso, delas respeitar os professores. Enfim, acho que podemos encerrar. Isso. Então a gente deixa no ar a pergunta, né? O Baici ainda é importante? Ótimo. Obrigado.